cantar uma democracia. A questão que aí emerge é qual é a necessidade de implementar o OP no território. E já vimos aqui, ou já vem falando um pouco, hoje parece que é um pouco de moda implementar orçamentos participativos, não é? Trata-se, é essa a aposta, é seguir uma moda, ou é uma aposta política com objetivos claros? Isto é uma matéria importante, porque o OP hoje é um tema de grande importância, ou seja, não é um tema menor. Daquilo que nós conhecemos, são mais de 2000 as experiências que existem a nível mundial. E, portanto, assumido já também por organizações internacionais este tema. Portanto, o OP começa a deixar de ser um tema menor, ou conhecido em algumas franjas da sociedade, para ser assumido em termos maiores pela classe política, pelos mídias, pela sociedade civil, de uma forma generalizada. E a questão é, há aqui riscos na generalização destes processos, se eles sejam feitos de forma indiscriminada. E, portanto, essa é a questão partida. Qual é a necessidade de se fazer um orçamento participativo? Em nossa opinião, nem todos os territórios reúnem condições para fazer orçamentos participativos. Nem todos, quer dizer, pensemos na situação, por exemplo, em Portugal, de juntas de freguesia, que são autarquias, têm orçamento próprio, mas têm limitações. Não é dizer que as juntas não têm condições de fazer. Têm. Não são os orçamentos participativos, digamos, tradicionais. Nós temos isso claramente em Portugal, não é? E, aliás, temos aqui o exemplo de Carnide, que é se calhar o exemplo mais emblemático de uma junta de freguesia a fazer OP, e certamente sabem a dificuldade que é fazer um orçamento participativo ao nível de uma freguesia. Isto não é para dizer que não se faça OP, é para dizer que nem todos os territórios têm reunidas as condições para o fazer da melhor forma. Não é? E no caso, por exemplo, das juntas de freguesia, os orçamentos participativos, não é apenas no caso português, é um instrumento de mediação com as câmaras municipais. O OP é um instrumento de mediação, na medida em que aquilo que são as propostas que surgem dos debates públicos não são possíveis de realizar por via do orçamento da Junta, mas funcionam enquanto proposta a apresentar uma Câmara e a discutir do ponto de vista mais global. Digamos que há algumas dimensões que são dimensões essenciais do ponto de vista da sua sustentabilidade. Uma é a dimensão política, porque, como se sabe, é necessária vontade política para se fazer um OP, uma vez que não há enquadramento legislativo sobre esta matéria, e, portanto, depende exclusivamente da vontade política. Mas se aí ficar apenas alojado na vontade política, digamos que o OP terá menos sustentabilidade. É natural, não é? Muda a autarquia, muda o executivo, o OP, enquanto proposta, pode cair, e, portanto, há uma outra dimensão importante, que é a dimensão da sociedade civil, de criar bases de capacidade crítica na sociedade civil que sejam capazes de reivindicar um orçamento participativo, para além, digamos, das alternâncias democráticas nos executivos. Esse é um exemplo que nós temos visto em alguns OPs, daqueles que têm mantido a sua existência, é também devido a este elemento. É que foram capazes de promover uma capacidade crítica na sociedade civil que hoje reivindica o OP mesmo que o Executivo mude. E esta é uma matéria essencial. Mas vejamos a questão dos contextos e passemos então ao contexto financeiro, que é, em nosso entender, dos fundamentais. Primeira questão, qual é o orçamento geral da autarquia? Perceber... Fazer um OP, obviamente, implica medir o pulso à saúde financeira da autarquia e perceber qual é o orçamento geral da autarquia. Qual é a fatia desse orçamento que é dedicada aos investimentos? Sabemos que grande parte do orçamento de uma autarquia é destinada a funcionamento. Não é? Então, qual é a fatia que é destinada a investimentos? É 30%, é 40%, é 25%? Esta é uma matéria essencial, sobretudo nesta perspectiva que já aqui vimos, que o que é discutido nos orçamentos participativos são os investimentos. Não é? Normalmente, salvo uma exceção que se conhece, não se discuta questões de financiamento. O que não é completamente verdade do ponto de vista do debate explícito com as pessoas, porque quando sabemos que há investimentos que implicam despesas de funcionamento. Não é? Fazer umas piscinas municipais, fazer uma casa de internet pública, lembrando destes dois exemplos, são despesas de investimento que depois têm reflexo do ponto de vista do funcionamento. Não é? Então, quando se discute o investimento, é preciso perceber, e as pessoas, nem todas as pessoas que fazem as propostas têm essa consciência, que estão a fazer uma proposta que é uma despesa de capital, mas que tem que ter uma sustentabilidade financeira do ponto de vista do funcionamento. Então, dizer que não se discute o funcionamento não é completamente verdade nesta perspectiva, okay? Porque tem implicações do ponto de vista dessas despesas também. Então, esta é uma questão essencial que é preciso ter presente e que faz parte daquilo que nós dizemos que é a dimensão educativa do OP, que as pessoas também percebam essa matéria quando fazem propostas de investimento.
Com que recursos se pretende financiar um processo deste tipo? Bom, esta, para nós, é uma matéria muito delicada, porque é possível fazer um OP sem grandes investimentos, mas nós temos a ideia de que há condições que são necessárias criar e que essas condições requerem custos, de alguma forma. Não é? Onde é que vai ficar alojado o processo de OP dentro da autarquia? Há técnicos e dirigentes disponíveis para conduzir este processo? Ele requer tempo. Basta vermos, quer dizer, se quisermos fazer 10 reuniões públicas, 20 reuniões públicas com a população, é um investimento que é necessário fazer do ponto de vista da disponibilização das pessoas, mesmo do ponto de vista financeiro, investir na publicidade, na divulgação do processo, em criar condições logísticas quando elas não existem. Portanto, há todo um aparato, digamos, organizativo que tem que ser criado para viabilizar uma proposta deste tipo. Então, o que nós consideramos que é essencial a calcular é a questão dos técnicos, a questão da publicidade, e aqui é possível recorrer a financiamentos, e dou-vos o exemplo de experiências que arrancaram com financiamentos através de programas. Porque a máquina autárquica não tinha as condições internas estáveis para, digamos, afetar parte da sua estrutura a um processo deste tipo, então recorreram através de candidaturas a programas comunitários, nacionais, à criação de equipas, que são equipas que, no fundo, assumem como função auxiliar o Executivo na implementação do processo deste tipo. O exemplo de São Brás de Alportel é disso ilustrativo, na medida em que foi através de um financiamento comunitário, da iniciativa ICO, que permitiu ter uma equipa que auxiliou o Executivo na fase inicial, que é a fase que normalmente requer maior dedicação, que é a fase da concepção do modelo, do envolver todos os grupos dentro da autarquia, o levar o processo para a rua, e, portanto, há aqui um investimento que é necessário fazer, e isso foi importante. Hoje a autarquia de São Brás não tem esse financiamento, mas a máquina já assumiu o processo, e, portanto, acaba por funcionar já no ritmo da administração. Portanto, essa é uma perspectiva que as autarquias em Portugal podem explorar, olhando inclusive para o quadro, para o CREN, de que forma é que o CREN pode ser útil para apoiar a implementação do processo deste tipo. Há algumas alternativas que eventualmente podem ser exploradas no âmbito do CREN, ajudar a criar equipas dentro das autarquias. Que tipos de despesas e montantes, ou seja, o que é que se pretende discutir no processo de OP? Não é? É todo um investimento, é uma fatia desse investimento. Nós temos, são conhecidas algumas experiências em que é discutido todo o investimento. Não é? O caso de Porto Alegre é emblemático dessa matéria, em que todo o investimento acaba por ser discutido. Não de uma forma codecisional, ou seja, não cabe à estrutura do OP tomar a decisão sobre todos os investimentos, mas acaba por ser também discutidas as grandes obras, mesmo aquilo que são as decisões para além do orçamento participativo. Nos casos que nós conhecemos aqui em Portugal, são normalmente processos consultivos. Em Portugal, os processos que conhecemos até o momento em desenvolvimento são consultivos e dedicam todo o investimento a esse processo, mas lá está, do ponto de vista de compromisso político, da afetação de verbas ao processo da codecisão das pessoas não existe e, portanto, discutem todos os investimentos, mas a decisão cabe ao Executivo. Ou seja, esta é uma questão que para nós é essencial quando se quer fazer um OP, é que isto seja clarificado internamente. O que é que vai ser discutido no OP? São todos os investimentos ou é uma parte desse investimento? E que caráter é que essa discussão terá? Se é codecisional, se é consultiva. Da noção que temos, grande parte das experiências discutem uma parte do investimento, não discutem todo o investimento. E depois, dessa parte do investimento, aquilo que tem reflexo no orçamento participativo acabam por ser investimentos que andam entre os 2% e os 10% do investimento. Ou seja, 2% a 10% do investimento acabam por ser decididos pela participação das pessoas. Vimos aqui o caso espanhol, em pequenos municípios pode chegar aos 15%.